Nosso boa noite a todos. Nosso boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, né? E antes que nós possamos dar início, e antes disso eu quero cumprimentar aqui o pessoal que nos segue pela internet, né? Os seguidores do Aurélio Rubens no Facebook e também da Comunitária Vida Nova, também o nosso boa noite. E agora sim a gente pode então, fazer uma prece, como de costume. Eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e também junto aos amigos espirituais que mais uma vez estão aqui conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos protegendo, e que nós todos possamos ter em mente só um objetivo, que é a captação da mensagem da noite, que ela possa se fazer clara para todos nós e que ela possa produzir os efeitos necessários para profundas reflexões na nossa melhoria íntima e que possamos assim estar caminhando vigorosamente em direção à nossa perfeição, ainda que distante de nós, mas que nós possamos perseverar neste caminho com a ajuda e com a graça de Deus. E assim seja. Bom, o tema para hoje, né, escolhido foi necessidade de transformação moral, né? Eu escolhi esse tema porque eu acho que a gente sempre sente necessidade de estar falando em temas recorrentes como esse, né? A gente está sempre lembrando da necessidade da reforma íntima, né? E é uma coisa que a doutrina espírita nos ensina, nos solicita, né? Que nós sejamos melhores a cada dia, né? É um aprimoramento nosso como ser humano, né? Logicamente que isso é uma coisa que não é fácil, como a gente vai ver aqui no decorrer da exposição, e também do jeito que é colocado aqui, vai parecer que a gente vai poder completar isso numa encarnação. E nem sempre isso é verdade, né? Porque para alguns isso vai ocorrer devido ao esforço, à dedicação que a pessoa tenha. Para outros, não. Para outros, pode até ter o desejo, mas vai faltar a vontade, né? Vai faltar o determinismo para que ela possa seguir adiante. E ela vai acabar empurrando isso para as próximas encarnações, né? Então, é uma coisa que seria ideal se a gente pudesse dar início nesse processo, nessa encarnação, e pelo menos terminar a encarnação com isso aqui mais ou menos solidificado, né? Mas não é assim que ocorre normalmente, né? Então eu começo aqui com uma mensagem do Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 18, que ele fala o seguinte: o trabalho de purificação não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício, né? Então, o próprio Emmanuel já está falando, olha, não é fácil, né? Reformar-se interiormente não é assim, não é simples nem fácil, né? Por quê? Porque vai exigir de nós autodisciplina, né? Determinismo, coragem, acima de tudo, vontade, né? O desejo de melhora. Sem isso, a gente não vai operar nada, né? Se a gente ficar só na vontade e não realizar, né? Não vai adiantar nada, tá certo? Então, o que ele fala aqui, é mais fácil você aceitar as verdades religiosas, né? E a adesão verbal das ideologias, né? Mas isso ficou na teoria, né? A prática é o que vai valer, né? Então, nós vemos o seguinte, olha, as nossas imperfeições nos conduzem a cometer faltas contra a lei de Deus, que podem resultar em desequilíbrios, alguns graves, que acabam causando grandes perturbações espirituais. Então, a gente, dentro da nossa imperfeição, a gente está sempre cometendo faltas, né? Pequenas, médias e grandes, né? Então,
seria muito bom que a gente não cometesse essas faltas, mas isso é muito nosso aqui, dos habitantes desse planeta aqui, que estamos aqui em provas e expiações ainda. Então, isso é normal que ainda tenha muitos conflitos, né? Muito desentendimento em face da nossa ignorância, da nossa falta de atenção com essas coisas, né? Mas tudo isso é aprendizado, né? Nós estamos aqui para aprender. Então, nas condições em que nos encontramos, acumulamos inimizades e antipatias e, por isso, muitas vezes, vivemos isolados, sem desfrutar de verdadeiras amizades, né? Então, essas coisas nos levam a criar inimigos, né? Ao invés de angariar amigos, né? A gente cria inimigos, né? E nós temos que lembrar que nós estamos aqui para fazer uma vida de relação com o semelhante, né? Agora, se a gente, a cada instante, estamos fazendo inimigos ao invés de amigos, uma coisa não está andando, não está dando certo, né? E também antipatias, né? Que a gente pode não ser simpático para todo mundo, né? E a gente também não achar muitas pessoas simpáticas, mas tudo é falta de não estar julgando, né? De não estar com aquele olhar mais perverso da nossa parte e está sempre achando que a pessoa é assim e assado e a gente às vezes quebra a cara, né? Então, em situação oposta, se fizermos de tudo para vivenciar a lei de amor, trabalhando a cada segundo a nossa melhoria espiritual, nos encontraremos em saudável atmosfera psíquica que nos mantém a harmonia espiritual. Evidentemente, se a gente observar a lei de amor, que Jesus veio aqui para implantá-la entre nós, né? E o fez com sucesso. Se a gente atentar para a lei de amor, se a gente estar propenso ao perdão, à paciência, à benevolência, à aceitação do outro, né? Então a gente vai ter uma vida mais tranquila, né? E vai com certeza viver em harmonia, em paz e harmonia, né? Mas desde que a gente observe a lei de amor, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 14, está lá registrado o seguinte: olha, a calma e a resignação adquiridas de maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, né? A calma é o equilíbrio que a gente deve ter em diversas situações, né? Logicamente, terá situações que a gente perde até as estribeiras, né? Fica irado, é um absurdo, né? E isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Mas justamente nesse momento que a gente tem que manter essa calma, né? Porque não vai adiantar nada eu explodir, brigar, né? Muito pelo contrário, eu vou ficar perturbado, vou levar isso para a minha casa, então não tem compensação nenhuma, né? E a resignação é a aceitação das provas que nós estamos passando. Não adianta a gente se revoltar contra as provas que temos, porque isso também não vai adiantar nada, né? É melhor que a gente aceite, né? Porque sabemos que 99% das provas fomos nós que provocamos, né? E escolhemos para estar aqui passando, né? Então é preciso que a gente tenha o equilíbrio e a aceitação dos fatos, né? Para que a gente possa não cair aí, né? Como ele fala, melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então ele continua lá: com efeito, é certo que a maioria desses casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Então, muitas vezes, os problemas são tantos e são tão graves que a gente, às vezes, ainda não tem o suporte para aquilo, para passar por aquela provação, né? Então, muitas vezes, nos leva à loucura, né? Ou grandes obsessões, né? E também ao suicídio, né? Que é um ato que a gente sabe que também não vai resolver nada, muito pelo contrário, né? Então, é preciso que a gente encare as nossas provas, as nossas expiações com serenidade, né? Aceitando o porquê daquilo, né? Aceitando e compreendendo o porquê, né?
que assim a gente vai passar com mais tranquilidade, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, 14, ele continua ainda, né? Se, portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os revés e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva-lhe a razão dos abalos e que, se não fora isso, o teriam perturbado, né? Então, veja, graças ao Espiritismo, a gente tem uma outra visão de mundo, né? O Espiritismo faz com que a gente enxergue as coisas por outro ângulo, né? E é graças a isso que a gente vai suportando essas provas, né? Que a gente vai vencendo essas provas, porque nós começamos a aprender que é preciso ter um olhar mais caridoso para as coisas, mais benevolente, né? Não cair tanto no julgamento, né? E ter aceitação dos fatos e das pessoas que nos cercam. Então, tudo isso ajuda que a gente não caia em desespero, né? Ou em perturbação. Mas, tem sempre o mas, né? O homem não atenta contra as imposições de sua melhoria espiritual. Porque geralmente nós estamos distraídos, né, pelas coisas do mundo e a gente fica mais no material e desatenta quanto à parte espiritual, né? Então a gente vai empurrando isso com a barriga. Muitas vezes a gente tem tanta ignorância disso, ignora tanto, que a gente não tem nem consciência de que é preciso essa melhoria espiritual, né? Mas se a gente tem um pouquinho, às vezes a gente vai adiando, né? Porque sabe que não é fácil encarar isso, né? Então, as provações pelas quais passa são chamamentos que ele ignora. É claro, são sempre lembretes, né, que estão nos mandando, né, avisos, né, que é preciso mudar, né? E a gente também não dá bola, né? E esse chamamento, geralmente, vem acompanhado de provas, né, de sofrimento, né, de dor. Então, muitas vezes a dor está te empurrando para uma solução na sua vida e você não percebeu, né? Então, tenho certeza que aconteceu com a maioria de nós aqui. Uma hora a dor acabou nos encaminhando para um lugar, né? E a gente veio cair aqui, no centro espírita, né? Valoriza excessivamente a si próprio. Então, é esse que faz isso, né? Muitas vezes o orgulho nos leva a isso, de valorização de si mesmo, né? De uma forma excessiva, que é aquela pessoa que diz que, não, isso aqui eu resolvo, qualquer hora eu me livro desse problema, não tem problema nenhum, não preciso de ninguém, né? Então é o orgulho que está falando no lugar dele, né? Então nós precisamos também estar atento a isso, né? Impõe vontades, ações, opiniões e caprichos às pessoas mais próximas. Isso então é pior, quando a gente quer controlar as pessoas, né? Quer mandar nas pessoas, na verdade, né? Porque nem tudo na vida é como a gente quer, né? Nós já aprendemos isso, né? Então é preciso que a gente tenha, não cair nesse erro, né? De impor vontades, ações para as pessoas, né? Caprichos, opinião, nada disso. Pelo contrário, a gente pode dar a sua opinião, mas tem que respeitar a opinião do próximo, né? A coisa tem que ser por aí. Age com superioridade junto aos demais, alheio à pequenez espiritual em que vive. Então, o orgulho também, a pessoa age de uma forma superior, mas ele ignora o tamanho da sua evolução, que deve ser bem pequenininha, né? Por quê? Porque ele está aferrado às coisas materiais e valoriza os bens materiais, uma série de coisas, e faz com que ele age com superioridade, né? E a gente sabe que ninguém aqui é melhor que ninguém, né? Então a gente devia estar respeitando o outro, não agindo como um ser superior, né? E assim age porque tem mais bens materiais, mais cultura ou mais poder. Então normalmente é assim. A pessoa tem mais bens porque se acha, né, que está acima dos outros, porque tem uma casa melhor, casa maior, 2 carros na garagem, esse tipo de coisa, né? Não que seja proibido isso, né? Mas
Você também não pode usar isso para humilhar as pessoas, né? Se impor para as pessoas, humilhando-as, né? E nem se você é mais culto ou mais poderoso de alguma forma, né? Então, tudo isso tem que ter sempre o equilíbrio, né, dos atos. O seu roteiro de vida está centrado no eu quero, eu preciso. Então, querer e precisar, nós todos precisamos, queremos e precisamos, né? Mas, mais uma vez, nós temos que usar o bom senso nessas coisas, né? Eu quero, mas eu quero o necessário, não precisa do supérfluo, né? Eu preciso de 2, 3 carros? Talvez não, né? Um carro, às vezes, é a medida exata para a minha necessidade, né? E, sabe? Então, às vezes, as pessoas têm aquela ânsia do querer, do precisar, mas porque quer se impor às outras pessoas nesse sentido, né? É, mais uma vez, o orgulho dominando aí as ações, né? No livro Segue-me, lá do Emmanuel, ele nos diz o seguinte, olha, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam 2 calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças, o suicídio e a loucura, mais propriamente a angústia e a obsessão. Então, veja, às vezes em países adiantados, você vai ver, eles são países de primeiro mundo, mas o grau de suicídio lá é altíssimo. Por quê? Né? Então, é o materialismo que as pessoas se iludem, né? E chega uma hora que não encontram nada no final daquela estrada, né? Usaram e abusaram, mas o materialismo não trouxe uma coisa mais importante para ele, que seria a sua satisfação, né? De alguma forma. Não, ele não se satisfaz, porque ele sempre quer mais, mais e mais, né? Então, isso, quando eu falo aqui, pode levar ao suicídio, à loucura, né? Ou a angústia que levaria à loucura e a obsessão, ou o contrário, a obsessão levaria à loucura e a angústia que levaria ao suicídio, né? Então, para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com os recursos da alma e apoiar-se nelas. Então, é importante que a gente comece a se estruturar espiritualmente, né? Adquirindo a calma, o equilíbrio, né? Procurando cultivar mais virtudes, né? Corrigir defeitos, né? Abandonar vícios, hábitos perniciosos, essa coisa toda a gente tem que ir largando, porque a gente vai se armorando espiritualmente para enfrentar as vicissitudes, né? Para que a gente não fique tão perturbado, não é isso? Então, são esses recursos da alma que a gente tem que buscar nesses momentos. Muitas pessoas aceitam que o desenvolvimento moral nos leva à melhoria espiritual. Olha, isso em teoria é lindo, né? Você se desenvolve moralmente e melhora espiritualmente, né? Mas não trabalham para que isso efetivamente aconteça, pois entre o querer e o fazer há uma distância muito grande, tá? Então, se eu me desenvolvo moralmente e quero ter essa melhoria espiritual, eu tenho que trabalhar para isso, né? É a mesma coisa, os bens que você quer conquistar na Terra, né? Os lícitos, né? Vamos falar aqui da parte legal. Se você não tiver, fizer um sacrifício, não tiver condições necessárias para aquilo, você não consegue, né? Tudo demanda um trabalho atrás daquilo, né? A melhoria espiritual não é diferente, não é isso? Porque se fosse uma coisa assim tranquila, talvez nem mérito tivesse, né? Então, as coisas precisam ter mérito. E esse mérito provém do nosso trabalho, do nosso esforço em busca disso. Como bem lembrou Emmanuel, o trabalho de purificação não é tarefa simples. Porque ele falou no começo lá, né? Estamos aqui relembrando. A obra de elevação de si mesmo requer autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício, né? Aí, ponto pacífico. Não tem... Ele mesmo já está dizendo, não é fácil, né? Temos que trabalhar para realizar. A importância da transformação moral surge quando os prazeres da vida material já não mais satisfazem a criatura, né?
Então, chega uma hora que a pessoa usou e abusou dos prazeres da vida material, em todos os sentidos, né? Mas ele chegou no fim daquela estrada e tem um vazio dentro dele. Ele não sabe o que é isso, né? E a pessoa, se não tem equilíbrio nessa hora, comete até suicídio, porque ele não vê mais alternativa. Ele buscou, mas não achou, porque ele está na estrada errada, né? Então, é importante que a gente chegue nesse final e perceba que alguma coisa de transcendente está nos chamando, né? Que é a transformação moral, né? Se a pessoa chegou nesse fim e está buscando, agora tem que melhorar, não é mais o material, né? A minha cabeça, é meu espírito, a minha alma, né? Então, tá ótimo. Já é um primeiro sintoma de que ele percebeu que há necessidade da transformação moral, né? Foi o primeiro sintoma. Eu quero falar aqui, é o primeiro estágio da evolução espiritual. Aos poucos, se afasta da caminhada horizontal marcada pela subsistência biológica, alimentação, reprodução, controle do outro, desenvolvimento exclusivamente intelectual e etc., né? Então, ele vem naquela toada, então chega uma hora que ele precisa quebrar ele chama aqui de subsistência biológica, mas uma rotina, né? Mas ele falou da alimentação e da reprodução. Isso são coisas necessárias, né? Mas, logicamente, mais uma vez, vou usar a palavra equilíbrio aqui mais algumas vezes, né? Sempre com equilíbrio, com bom senso, né? Porque, por exemplo, a alimentação a gente acaba, às vezes, judiando desse corpo que não foi emprestado para essa encarnação e acaba provocando a nossa morte prematura, né? Porque pelo excesso de alimentação, pelo abuso, né? E a reprodução, que é a continuação da espécie, né? Isso nem precisa ver, mas também precisa haver um equilíbrio nisso, né? Agora, o controle do outro, nem pensar, né? Nós não estamos aqui para controlar ninguém, nem para ser controlado, né? Essas coisas a gente precisa estar atento, né? E o desenvolvimento exclusivamente intelectual também precisa ser visto, né? Eu preciso desse desenvolvimento? Preciso, porque eu preciso desenvolver duas asas, a minha parte intelectual e a minha parte moral, né? Porque é com elas que eu vou alçar, né? Se eu desenvolvo só um lado, eu não dá para alçar ou só um outro, né? Porque tanto o intelectual quanto o moral, eles vão, um vai ajudar o outro, né? A se desenvolver, né? Vai ajudar o homem a perceber que precisa dos dois, né? No seu devido tempo. Então, nesse período, a vontade é vacilante, marcado por conflito. Querer e não querer, fazer e não fazer. Evidente, a gente, tudo isso para nós é mais ou menos novo, né? Então, a gente começa esse trabalho, mas a gente vacila bastante, né? Porque uma hora você quer, outra hora você não quer. Uma hora você cede ao materialismo, aos prazeres da vida material, né? Em abuso, né? E outras vezes não. Então você cai em si e quer retomar o seu caminho, né? É sempre bastante difícil, né? Tem dificuldades de administrar suas imperfeições, suas más tendências, seus comportamentos. Claro, né? Tudo isso se junta porque você começa a perceber que essas coisas precisam ser trabalhadas, né? E ver que é difícil mesmo, né? Então, é uma coisa que você precisa se convencer que aquilo precisa ser combatido, né? A má tendência, um comportamento ruim, né? Um hábito pernicioso. Então, essas coisas nós precisamos ir largando, né? E muitas vezes nós estamos muito aferrados àquilo e é difícil esse desapego, né? Então, é necessário que a gente tenha essa consciência. Agrada e desagrada, pois uns aplaudem suas atitudes de mudanças, outros criticam, desaprovando ou duvidando. Então, veja, as críticas até que são bem-vindas, porque elas, se for a crítica de um amigo principalmente, ele vai dizer, você está falhando aqui, né? Então, é um alerta, né? E a gente nunca deve ir contra o crítico, bater de frente, porque ele não vai resolver nada, né? Pelo contrário, vamos trabalhar para provar para ele que ele estava errado, né? Acho que é o melhor caminho, tá certo?
Outros vão aplaudir, porque estão percebendo que você está num esforço de mudança interior, né? Você está trabalhando para aquilo e isso começa a ficar evidente para as pessoas, né? É uma fase na qual nos perguntamos como vencer conflitos interiores. Pois sabemos eliminar nossas más tendências que estão ainda enraizadas em nós? Realmente, ainda continua essa dúvida, né? São coisas que ainda estão muito dentro de nós ainda, né? E a gente percebe que isso precisa ser extraído, né? Mas há natural dificuldade, né? Então, essas perguntas sempre voltam na nossa cabeça, né? Como resolver isso? Esses conflitos interiores, né? O fato de já conhecer as nossas fraquezas, isso constitui um passo importante no nosso progresso espiritual, pois já sabemos onde e como atuar em auxílio na nossa própria cura. Então, o fato de a gente já estar trabalhando isso, a gente começa a falar, bom, eu não tenho paciência, eu preciso melhorar isso, eu não sou benevolente, eu sou muito julgador, né? Então, é preciso você vá combatendo esses focos que você já reconhece, né, de fraqueza em você. Resta agora enfrentar as necessidades e problemas de nosso mundo íntimo, né? Então, logicamente, isso tem que se voltar para dentro de nós mesmos e tentar resolver, né? Essa briga é nossa conosco mesmo, né? Se, por um lado, encaramos críticas dos que duvidam do nosso comportamento, de outro, à medida que nos transformamos para melhor, identificamos nossas imperfeições, assim como identificamos a dos que caminham conosco nessa jornada, as quais devem ser compreendidas e aceitas. Então, à medida que a gente vai identificando os nossos problemas, a gente vai percebendo que as pessoas também têm, as pessoas que nós convivemos, também são tão ou mais imperfeitas que a gente, né? Então, é preciso que a gente também comece a compreender o outro. Eu sou imperfeito, ele é imperfeito, qual a moral que eu tenho para ficar criticando ele? Nenhuma, né? Então, é necessário que a gente tenha compreensão disso e aceitação, né? Porque todos nós somos imperfeitos, né? Uns mais, outros menos, mas todos nós, sem exceção, somos. Da mesma forma, identificaremos companheiros espiritualmente mais adiantados, sem que nunca tenhamos lhes dado o devido valor, que naturalmente nos auxiliam na caminhada evolutiva. Tem esse lado que eu acho melhor, né? Então, a gente, no nosso convívio, começa a perceber pessoas que são melhores que a gente, né? Você já percebe que ele espiritualmente está passos adiante da gente, né? Então, as pessoas te ajudam, até de uma forma inconsciente, pelo exemplo que dão, né? E às vezes você fala, bom, eu tenho vontade de ser como ele, né? Então, essa vontade também te impulsiona, né? Então, é interessante a gente identificar essas pessoas e ter nelas como exemplo, né? E isso ocorre, viu? Pode ficar tranquilo que vai percebendo quem está na frente lá, né? No estágio seguinte, superadas as vacilações iniciais, desenvolvemos a conscientização de que é preciso permanecer firme no progresso de melhoria espiritual, em atendimento a uma necessidade íntima, esforçando-se para combater as imperfeições e desenvolver virtudes. É um estágio onde você chega, você já está convencido de que é preciso dar continuidade nisso que você iniciou, né? Então, isso é importante, mostra que você já avançou um pouquinho, né? E é o que ele fala aqui, entendimento é uma necessidade íntima, então você vai começando a sentir que aquilo, você precisa fazer aquilo, né? O teu espírito está pedindo que você faça isso, né? Assim, o espírito compreende que é necessário abrir mão de certos comportamentos e atitudes, sacrificando-se, ainda que a peso de provações ou de graves desafios, né? Então, aquela história, né? Você começa a abrir mão de certas coisas, né? Abandonar aqueles hábitos que a gente tinha, né? E é pernicioso, né? Tá atrapalhando a sua vida, então você vai mudando o comportamento, né? Isso faz parte do processo, né? A gente vai mudando o comportamento e atitudes.
quando atinge esse estágio de compreensão, tornamos-nos mais tolerantes em relação às falhas alheias, aprende a perdoar ofensas, é mais solidário e fraterno, vigia mais a si mesmo que o outro. Né? Então, veja, já é uma fase que você já está percebendo que houve um progresso. É mais tolerante, é mais paciencioso, né? Aprende a perdoar ofensas, mesmo que você comece a perdoar pequenas ofensas, né? Porque é uma preparação para as grandes. Né? Eu não consigo perdoar uma grande ofensa, mas aos poucos eu vou perdoando aquelas ofensas do dia a dia, sabe? Aquelas coisas que a gente tem, às vezes, no trabalho, na própria família, né? E a gente vai aprendendo a relevar aquilo, né? Tentando compreender a pessoa, ou vai lá conversar e acertar os ponteiros com ela, né? E a parte de vigilância, né? Então, passa a vigiar mais a gente mesmo do que ficar de olho no outro, né? Vê o cisco no olho da pessoa, mas não vê a trave que está no nosso, né? Já dizia Jesus, né? As lutas que temos que enfrentar ainda estão por aí, mas nos empenhamos em alarde e nos libertar do mal. Logicamente que as provas não acabaram, né? Elas estão por aí e é preciso enfrentar. E o melhor remédio é você se libertando do mal e, lógico, se aproximando do bem, da caridade, né? Então, tudo isso vai trazendo os benefícios para você na sua melhoria espiritual. Olha, em conclusão, vamos concluindo aqui falando o seguinte: a transformação moral não se dá apenas pela aceitação teórica dos ensinamentos espirituais, mas exige esforço contínuo do autoconhecimento, disciplina e fraternidade. Como nos alerta Emmanuel, purificar-se interiormente é um desafio que requer compromisso com o crescimento pessoal, para além das palavras e intenções. Então, quando a gente chegar nesse estágio de ver a necessidade da transformação moral, é importante que a gente agarre isso com coragem, com determinismo, né? Porque é o que ele fala aqui, né? Requer um compromisso com o autoconhecimento, um compromisso que a gente assume conosco mesmo, né? Porque não interessa a ninguém. Essa é uma luta que temos conosco, né? Nós temos que desalojar esse homem velho que está dentro de nós e colocar um homem novo, um homem renovado, né? Santo Agostinho nos mostra um caminho prático para essa mudança, a reflexão diária sobre nossas atitudes e a busca sincera pela reforma interior. Esse exercício nos ajuda a identificar falhas e a trabalhar conscientemente para superá-las, né? Então, Santo Agostinho, o que ele fazia? Ao final do dia, ele se recolhia no quarto dele e perguntava para si mesmo: será que eu fui melhor do que ontem? Será que eu não ofendi ninguém? Será que eu pude ajudar alguém? Que eu pude fazer o bem quando a oportunidade apareceu? E, em vista dessa análise, ele fazia isso e procurava, no dia seguinte, ser melhor do que no dia anterior. Então, é uma coisa que a gente pode fazer também, né? Antes de se deitar, fazer uma prece e fazer essa reflexão. Como é que foi meu dia, né? Eu tive um problema com fulano, amanhã eu vou conversar com ele, vamos acertar os ponteiros, né? Porque não leva a nada aquela discussão boba, né? Então, são coisas que a gente vai acertando, né? Comportamentos que a gente teve no trânsito, se alterou, xingou, né? Não, amanhã no trânsito eu vou estar mais tranquilo, né? E vai assim, vigiando os seus comportamentos, né? A transformação moral também impacta a nossa relação com os outros. As imperfeições podem levar ao isolamento e ao desequilíbrio, enquanto a vivência da lei de amor cria um ambiente de paz e harmonia. A serenidade, conquistada pela confiança no futuro e pela compreensão das adversidades, protege a alma contra os abalos emocionais que podem levar à angústia e ao desespero, né? Veja, essa transformação acaba impactando pessoas porque elas vão notando que você está diferente, né?
E as pessoas também vão te impactando, porque você vai percebendo melhor como estão as pessoas, né? Umas mais equilibradas, outras nem tanto, mas essa convivência vai fazendo com que haja uma harmonia de relação, né? Haja uma compreensão, uma aceitação melhor entre as pessoas. Então, a gente começa a conviver melhor, porque há um entendimento dessa situação, né? O desejo de mudança é um primeiro passo importante, né? Mas precisa ser acompanhado de atitudes concretas. O apóstolo Tiago nos ensina que a renovação do ser exige esforço, tanto no plano externo, como com ações corretas, quanto no íntimo, com a purificação do sentimento e pensamento, né? Então, veja, logicamente que a nossa transformação só vai se dar quando a gente propor para nós mesmos ações concretas nessa mudança, né? E o Santo Agostinho nos alertava, Tiago, né? Nos alertava pelo seguinte: as nossas ações externas, né, os nossos atos exteriores, eles precisam estar em consonância com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Não adianta eu tratar as pessoas bem na rua, fora, né, na relação com as pessoas, no dia a dia, se o meu pensamento é outro. A pessoa aí não fala nada, né? Começa a ter julgamento, né? Então, é importante a gente ser a mesma pessoa fora e dentro de nós, né? Não, aí tem a falsidade, você está mentindo para você mesmo, e todo o trabalho que você acha que está fazendo não está adiantando de nada. Por fim, ao avançarmos na jornada da evolução espiritual, percebemos que a vontade firme e a prática diária da melhoria são essenciais, sem dúvida, né? Superamos conflitos internos, desenvolvemos a humildade e aprendemos a perdoar. E como nos recorda o Evangelho, antes de apontarmos os erros alheios, devemos vigiar as nossas próprias imperfeições e buscar constantemente a nossa própria transformação, né? Então, acho que está bem claro esse trecho, né? A gente precisa estar sempre olhando para nós, né? Então, é aquela coisa, o dedo que aponta, pode esquecer que tem 4 ou 3 aqui apontando para a gente, né? Então, é preciso a gente não se perder por aí, né? Que possamos levar essas reflexões para a vida, buscando cada dia mais a iluminação interior e o fortalecimento do espírito. Então é importante que a gente reflita nisso, né? Se nós buscamos a casa espírita por algum motivo, né? Se nós estamos aqui há pouco tempo, ainda não conhecemos como funciona a casa espírita, o que o espiritismo nos tem a oferecer, né? É importante que a gente comece a leitura, né? A leitura do Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? Procure se dedicar um pouco ao estudo, né? A própria casa convida a gente aqui para o estudo, né? Quarta e quinta-feira tem o estudo virtual, né? Que a gente estuda o Livro dos Espíritos, estuda o Céu e o Inferno, obras básicas do Espiritismo, né? Então é com elas que a gente vai alicerçando a nossa fé, né? E vai fortalecendo o nosso espírito para que a nossa evolução efetivamente aconteça. Então era isso que eu tinha para hoje. Então, vamos partir agora para a nossa segunda parte, né? Então, nós permanecemos aqui no salão enquanto aguardamos a nossa vez. Vamos permanecer em silêncio e aproveitar.